O céu na fazenda do vovô estava parecendo um pisca-pisca de tão estrelado. Era como se cada estrela tivesse decidido brilhar mais forte só pra gente. Uma noite perfeita para pescar, igualzinho a gente gosta. A tranquilidade do lago e o silêncio da noite faziam tudo parecer mágico. O Pedro, meu irmão, topou na hora. Ele sempre foi meu parceiro de aventuras, especialmente quando se trata de pesca. Estávamos lá, os dois estabanados, prontos para mais uma aventura noturna. Com nossas lanternas e varas de pesca, nos sentíamos verdadeiros exploradores. O lago nos esperava, quietinho, na dele, brilhando sob a luz da lua. A água refletia a lua cheia, criando um espetáculo de luzes. O ar estava gostoso, com aquele cheirinho de chuva que acabou de cair. A terra molhada e o frescor da noite eram revigorantes. Os grilos davam um show à parte com o coral deles. Uma brisa fresquinha, sabe? Era como se a natureza estivesse nos dando boas-vindas. Parecia que até as árvores estavam cochichando. O som das folhas ao vento era quase hipnótico. Era o nosso cantinho, nosso QG secreto. Um lugar que só nós conhecíamos, longe de tudo e de todos. Jogamos as linhas na água escura e ficamos ali, curtindo a paz. A espera fazia parte da diversão, cada momento era especial. A lua, enorme no céu, parecia que estava dando um mergulho no lago. A luz prateada criava um cenário de sonho. A gente ria, contava a história de pescador, aquelas que o vovô conta. Histórias que sempre nos faziam rir e imaginar. Mas a noite estava guardando um segredinho para nós. Algo que a gente nunca ia esquecer. Um segredo sinistro que ia mudar tudo. Aquele momento marcou nossas vidas para sempre. As estrelas, que antes brilhavam pra gente, começaram a sumir. Era como se o céu estivesse perdendo seu brilho, uma a uma. As estrelas iam desaparecendo, deixando a noite cada vez mais escura. Umas nuvens pesadas, sabe? Daquelas que não deixam passar nem a luz da lua. Elas se moviam lentamente, cobrindo tudo, e a escuridão só aumentava. O ar, que estava tão gostoso, ficou denso, difícil de respirar. A névoa se espalhava, tornando cada respiração um esforço, como se o próprio ar estivesse contra nós. Senti um frio na espinha, mas não era da brisa não. Era um frio diferente, um arrepio que vinha de dentro, como se algo invisível estivesse nos tocando. O lago, que estava quietinho, começou a ficar agitado. As águas, antes calmas, agora se moviam inquietas, refletindo a tensão no ar. A água, antes um espelho, estava se mexendo sem parar. Era como se algo estivesse perturbando a paz do lago, criando ondas e redemoinhos. E o pior, os grilos que cantavam sem parar, ficaram em silêncio. O som constante que nos acompanhava desapareceu, deixando um vazio assustador. Um silêncio de dar medo. Aquele tipo de silêncio que faz a gente se sentir observado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Olhei para o Pedro, e ele estava com a mesma cara de quem viu assombração. Seus olhos estavam arregalados, e ele parecia paralisado pelo medo. Os olhos dele procuravam alguma coisa na escuridão. Ele olhava fixamente, tentando encontrar a origem do nosso desconforto. Deu um aperto no peito. Algo estava errado, muito errado. Era uma sensação de perigo iminente, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Tinha alguma coisa nos vigiando. A sensação de estar sendo observado era inegável, e o medo só aumentava. De repente, um estrondo, um som tão alto que parecia que o céu estava desabando sobre nós. Um galho quebrou no meio da mata, lá atrás da gente. O som ecoou, fazendo nossos corações pularem. Um barulho seco, que cortou o silêncio da noite como uma faca afiada. A tranquilidade foi destruída em um instante. Meu coração disparou, parecia até que ia sair pela boca. Cada batida era um lembrete do perigo iminente. A gente olhou rápido na direção do barulho, mas a escuridão não deixava ver nada. Era como se estivéssemos cegos. O ar ficou úmido, gelado, a névoa se espalhava, tornando tudo ainda mais sinistro. Senti um cheiro ruim, horrível, cheiro de carniça, sabe? Me deu ânsia. Era um odor que parecia vir de todos os lados. Agarrei o braço do Pedro com força, o medo me dominando. Outro estalo.
passos pesados. Cada som parecia mais próximo. Tinha alguma coisa se movendo na mata, vindo na nossa direção. As sombras dançavam, criando formas assustadoras. Tentamos ver, mas a escuridão era como uma parede. O medo me congelou. Estávamos sendo caçados. Não havia para onde correr. No meio da escuridão, 2 pontos brilhantes. Olhos. Olhos que brilhavam com uma fúria, uma raiva. Eles não desgrudavam da gente como um gato olhando um passarinho. Um grunhido baixo vindo da escuridão. Um som gutural, cheio de ódio. A criatura se movia na beira da mata, e aos poucos a gente foi vendo sua forma. Era enorme. Pelos escuros e sujos cobriam seu corpo musculoso. As presas, grandes e afiadas como facas, brilhavam quando a luz da lua conseguia romper as nuvens. Um lobisomem. Só podia ser. Estávamos cara a cara com um bicho de lenda, daqueles que a gente só ouve em história de terror. Se chegou até aqui e está gostando, por favor deixe o like, comente o que está achando e inscreva-se no canal. Isso me ajuda muito. O lobisomem se levantou nas patas traseiras, mostrando o tamanho que era. Colossal. Dava para ver os músculos se mexendo debaixo daquela pele escura e nojenta. Um rugido ensurdecedor que parecia que ia abrir a terra. O cheiro de carniça aumentou, 1000 vezes pior. Juro que dava para sentir o gosto da morte na boca. Olhei para o Pedro, que estava branco como papel. Os olhos dele estavam arregalados, cheios de pavor. A criatura deu um passo na nossa direção. O chão tremeu. Estávamos presos, paralisados, enquanto o monstro se aproximava. Não dava tempo de pensar em nada. Só correr. Puxei o Pedro pelo braço e corri. Corremos como se não houvesse amanhã. O medo dava uma força que eu nem sabia que tinha. Parecia que a gente estava voando. Atrás da gente, o barulho da mata se abrindo, o rugido furioso da besta. Estávamos sendo perseguidos. A adrenalina corria solta. Cada músculo meu gritava por velocidade. Olhei para trás. A sombra do lobisomem estava cada vez mais perto. Os olhos dele brilhavam na noite, sedentos por sangue. Tínhamos que chegar na casa do vovô. Era a nossa única chance. A distância parecia que não acabava nunca, mas a gente continuava correndo, movidos pelo terror. A casa do vovô apareceu no horizonte, uma salvação no meio daquela escuridão. Usei o restinho de força que me restava e corri com tudo. Esmurrei a porta, desesperado. "Vovô, abre, pelo amor de Deus!" gritei, com a voz trêmula de medo. A porta se abriu e a gente se jogou para dentro, caindo no chão da sala. Deu para ouvir o rugido do lobisomem do lado de fora. As garras dele raspavam na madeira da porta. Estávamos seguros, mas por quanto tempo? Fechamos a porta com tudo, colocamos o sofá para segurar. Presos, mas vivos. O silêncio dentro da casa era ensurdecedor. Só dava para ouvir nossa respiração, rápida e ofegante, e o coração batendo forte, como um tambor. A gente se olhava, com o rosto pálido, suando frio. O medo estava estampado nos nossos olhos. Nunca tínhamos sentido tanto medo antes. E o pior é que o silêncio do lado de fora era mais assustador que os rugidos da fera. O que será que ele estava fazendo? Tinha ido embora? Cada rangido da casa, cada ventinho que batia na janela, fazia a gente pular de susto. Estávamos em segurança, mas a sensação de pavor não ia embora. Devagar, a noite foi dando lugar ao dia. Os primeiros raios de sol entraram pela janela, colorindo o céu de laranja e rosa. Com a claridade, o medo foi embora também. O lobisomem tinha sumido. O silêncio agora era de paz, não de ameaça. Com cuidado, a gente tirou o sofá da porta e olhou para fora. Nada da criatura, só a floresta, tranquila, e o lago, sereno. O pesadelo tinha acabado. Voltamos para casa em silêncio, exaustos, mas aliviados. O sol brilhava, mas a lembrança daquela noite escura nunca mais saiu da nossa cabeça. Aquele encontro mudou nossa forma de ver o mundo. A floresta que antes era nosso refúgio, agora parecia ameaçadora. A escuridão não era mais só a falta de luz, mas um véu que escondia terrores que a gente nem imaginava. Nunca mais pescamos à noite. E sempre que tem lua cheia, um frio na espinha me lembra da noite em que a gente encarou o lobisomem.
A vida voltou ao normal, mas a lembrança daquela noite nunca me abandonou. Às vezes, quando a noite cai e as sombras se alongam, eu ouço um rugido distante. Sei que a criatura ainda está lá, escondida na escuridão, esperando o momento certo para atacar. E sei que nunca mais vou olhar para a noite da mesma forma. A escuridão guarda segredos, segredos que é melhor a gente nem tentar descobrir. Gente, se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Esse apoio faz uma grande diferença e me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo. Conto com a ajuda de vocês. E lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.